Saudações! Cheguei da minha atividade física matinal e vou gravar uma videoaula sobre matemática e programação. Vou utilizar o Leviathan versão 3.0. Informe o dividendo e o divisor. Este software está sendo desenvolvido em linguagem de programação orientada a objetos Lazarus, que é software livre. E como vocês podem observar, já atualizei o layout, Inseri aqui o código que foi desenvolvido no Visual. Radicalmente mais eficiente, diga-se de passagem. Bom, então, como dividendo, vou digitar aqui, por exemplo, 1974. 19, 197, 1974, 4, 48. Então, para calcular o MMC e o MDC desses números, eu vou clicar aqui em calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 15.792. Bom, agora eu vou digitar um número primo, 19. 19, O divisor 4. 4. Observe que esses números são primos entre si. Apesar do 4 ser par, os dois juntos são primos entre si, pois não compartilham divisores, exceto o próprio 1. Então o MDC deles é 1. E o MMC é o produto entre eles. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum entre os algarismos passados como parâmetros foi 1, logo podemos concluir a primalidade entre eles. O mínimo múltiplo comum é 76. Perfeito. Bom, agora, apesar de ter apenas dois edits, dois objetos, o edit dividendo e o edit divisor, é possível processar mais de dois números. Eu vou demonstrar isso com três números, 3, 4 e 5, fazendo menção ao triângulo retângulo escaleno 3, 4, 5. Então vou digitar aqui, por exemplo, 3, divisor vou manter 4 e vou clicar aqui em calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum entre os algarismos passados como parâmetros foi 1, logo podemos concluir a primalidade entre eles. O mínimo múltiplo comum é 12. Perfeito. Antes de terminar o processamento, deixa eu só abrir um parênteses. Imagina um triângulo retângulo escaleno 3, 4, 5. 3 centímetros de lado, o outro lado 4 centímetros e a hipotenusa 5 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Eu multiplico, por exemplo, 3 vezes 4, 12, e depois divido por 2. Então a área vai ser 6 centímetros quadrados. É só você imaginar um retângulo, e aí você multiplica 3 vezes 4, e depois imagina a diagonal cortando esse retângulo. Aí você vai ter dois triângulos retângulos, cada um com 6 centímetros quadrados de área. Certo? Agora vamos terminar o processamento desses números aqui. Eu vou pegar esse 12, que é a área do retângulo, 12 centímetros quadrados no caso. Vou dar um Ctrl C e vou retroalimentar o sistema dando Ctrl V aqui 12. no dividendo. E inserindo aqui no divisor o número que faltou, que foi o 5. No caso a hipotenusa. 5. E vou pedir para processar. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum entre os algarismos passados como parâmetros foi 1, logo podemos concluir a primalidade entre eles. O mínimo múltiplo comum é 60. Bom, vou digitar agora números maiores. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 10 milhões, 100 milhões, 2, 20, 200. Bom, quando eu inseri esses números no Leviathan versão 2.0 desenvolvido em Delphi, ele não deu conta de resolver, fechou o programa. Agora o que vai acontecer? Eu atualizei o software com o código que eu havia desenvolvido no Visual, que ficou radicalmente mais eficiente graças à minha revisão na teoria dos números. Significa que não dá para fazer isso em Delphi? Claro que não, dá para resolver no Delphi também, certo? Não é isso, não é essa a questão aqui. O que eu estou tentando demonstrar
é que com a revisão na teoria dos números foi possível melhorar bastante o código e eu aproveitei esse código e inseri no software que estou desenvolvendo em Lazarus, que é software livre. É isso que eu estou dizendo. Bom, vou pedir para calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 200. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 100 milhões. Vou aumentar um pouco mais esse número. 1 bilhão. 10 bilhões. 100 bilhões. Vou pedir para calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 200. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 100 bilhões. Ele está dando a resposta com tamanha rapidez, pois está lançando mão da propriedade, das propriedades. Bom, agora eu vou alterar o número. 10 bilhões. 4, 100 bilhões e 4. e vou pedir para calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 4. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 5 trilhões e 200. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Esse software está me dizendo que o máximo divisor comum entre esses dois números é 4. Isso significa que eu posso dar um Ctrl C nesse número aqui, inserir ele na calculadora e dividir por 4. É isso que está sendo dito ali. Encontrei como resultado este outro número, então eu vou retroalimentar o sistema com esse número. 25 bilhões e 1. 25 bilhões e 1. 25 bilhões e 1. 250000000001. 200 dividido por 4, 50. 5. 50. Observe que esses números são primos entre si. Apesar do 50 ser par, os números são primos entre si, pois não compartilham divisores, exceto o próprio 1. O MDC vai dar 1 e o MMC vai ser o produto entre eles. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 1. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 1.250 bilhões e 50. Só multiplicar aquele número por 50 e você chega ao mesmo resultado que está aqui no MMC. Simples assim. Gosta de matemática e programação de computadores? Curta o vídeo, compartilhe, ative o sino de notificações, inscreva-se nesse canal do YouTube, faça seus comentários, suas sugestões, tá certo? Então é isso aí. Agora, o objetivo é continuar a revisão na teoria dos números e finalizar com chave de ouro esse projeto implementando o meu próprio método. Antes de finalizar, informe o parâmetro para o sequenciamento de algarismos primos positivos. Vamos dar uma conferida aqui na questão dos números primos, né? No esquadrinhamento dos números primos. Rever, né? Vou digitar aqui, por exemplo, 10. 10. Método selecionado, algoritmo de Euclides. O total de algarismos primos positivos até o parâmetro informado é 4. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Vou aumentar para 100. 100. Selecionar o método do crivo de Eratóstenes. Método selecionado, crivo de Eratóstenes. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 25. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. 1000. Vou desativar o tipo de busca qualitativa. Busca qualitativa de algarismos primos desativada. O objetivo desse recurso aqui é tornar o esquadrinhamento mais rápido, não deixar o software ficar processando vários dias, várias horas, né? O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 168. Processamento concluído com êxito. O último número primo do vetor dinâmico é 997. Se eu reativar a busca Tempo qualitativa, decorrido, 0 hora e 0 minuto. Se eu reativar a busca qualitativa, ele Busca vai listar qualitativa para mim, de algarismos primos ativada. Ativando a busca qualitativa novamente, ele vai listar para mim os números primos
que estão na memória do computador, lá na memória RAM, dentro do vetor dinâmico, vai estar aqui nesse objeto, no memo. Vamos averiguar. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 168. Tempo decorrido, 0 hora 0 minuto e 1 segundo. Bom, então é isso aí. Agora é continuar a revisão na teoria dos números para poder finalizar com chave de ouro, implementando o meu próprio método de esquadrinhamento, que será mais rápido que os outros dois, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.